Olá meninos, sexto ano, vamos aí a mais um vídeo agora de explicação da matéria. Então hoje nesse vídeo nós vamos explicar aí, tá, o conteúdo do capítulo 3, certo? E aí nesse conteúdo do capítulo 3 nós vamos lá da página 35 até a página 41, ver um pouco sobre as drogas e os medicamentos, certinho? Lembrando aí que nós vamos explicar por aqui, corrigir as atividades também pelos vídeos, mas depois, retomando em sala de aula, eu vou olhar as apostilas de vocês e a gente vai passando aí capítulo por capítulo, tirando todas as dúvidas que restarem, certo? Lembrando que eu não consigo, às vezes, passar todas as informações, não é uma aula igual que a gente estaria em sala de aula, tirando as dúvidas de vocês. Então, as dúvidas, vocês podem tanto me mandar por e-mail, pode comentar embaixo aí do vídeo, que aí eu vou respondendo. Se professor não entendi alguma coisa, só falar que eu posso gravar outro vídeo ou enviar por áudio por vocês, ou também por e-mail, certinho? Então, vamos lá. Nós vamos começar aí no capítulo 3, na página 35, peguem a apostila, fazendo favor, com o tema tipos de drogas, certo? Então, rapidamente, só falando um pouquinho disso, as drogas, elas vêm sendo usadas há muito tempo, certo? As civilizações muito antigas, bem antigas, já utilizavam essas drogas a modo de entrarem em contatos com os deuses, por exemplo, né? Devido às reações adversas que essas drogas podem causar no corpo do indivíduo, ok? Então, como que eles usavam essas drogas? Como que chegaram à utilização dessas drogas? As pessoas, elas não tinham um conhecimento muito vasto sobre a alimentação. Então, cabia a elas sair procurando por raízes, folhas e tinham que ser experimentadas para saber se eram boas, se não eram, que iam causar no organismo. E acredita-se que nesse processo de descoberta, ao consumir raízes, flores, folhas, sementes, fungos, o homem então foi descobrindo alguns alimentos que causam uma determinada modificação em seu organismo. E aí, então, foram através, né, desse consumo descobrindo as drogas. Lembrando que nem toda droga ela vai causar um efeito aí no nosso organismo negativo, que a gente vai ver isso também. Na medicina, o termo droga, né, ele vem dizendo sobre medicamentos que, em sua maioria, elas beneficiam o organismo. Mas para que essas drogas beneficiem o nosso organismo, elas têm que ser prescritas por um médico. Então, eu preciso ir no médico saber a quantidade exata ao qual eu devo tomar, os horários, de quanto em quanto tempo eu devo tomar. E eu também tenho que tomar um cuidado com a automedicação. Lembrando que nós já vimos isso, que a automedicação, muitas vezes eu posso tomar um medicamento que ele vai, digamos, fazer um bem no meu organismo, mas quando eu utilizo esse medicamento de uma maneira errada, certo? Quando eu administro esse medicamento de uma maneira errada, ele pode, ao invés de fazer um efeito positivo, causar um efeito negativo no meu organismo. Então a gente tem que lembrar muito bem disso, que a droga, quando ela é manipulada de uma forma corretamente, ela é prescrita por um médico de uma forma corretamente, ela vai causar então aí um benefício ao meu organismo, cuidando aí, curando alguma doença, enfermidade, qualquer coisa que seja, certo? Na farmacologia, né, que é uma disciplina que estuda as drogas, né, que tem os princípios científicos aí estudando essas drogas, esse termo eles designam de termos de substâncias que causam uma alteração no nosso estado de consciência, que aí nós temos essas substâncias chamadas de substâncias psicoativas ou substâncias psicotrópicas, certo? E o que as substâncias fazem? Elas vão atuar no nosso sistema nervoso central, aí nos nossos neurônios, e que são as estruturas que comandam e as estruturas que controlam o nosso organismo. Então elas podem causar uma alteração. As drogas, elas podem ser classificadas aí em 3 tipos, que são as chamadas drogas. Estou ainda na página 35. Drogas depressoras, olhem aí que ela já vem destacada, né, no texto. São as drogas chamadas depressoras. O que são essas drogas depressoras? São drogas que vão diminuir a nossa atividade das células
nervosas, são drogas que vão fazer com que a nossa atenção seja reduzida. Quais são esses tipos de drogas? O álcool, por exemplo, os sedativos, os calmantes vão causar esse efeito na gente, né? A morfina, outra substância também, e a heroína, temos aí também como exemplo. Além disso, nós temos as drogas chamadas de drogas estimulantes. O próprio nome já me diz. Vai estimular, vai aumentar a minha atividade. Vai fazer com que eu tenha uma resposta elétrica aí no meu organismo muito mais rápido. E quais são essas drogas que podem causar isso no meu organismo? A cocaína, por exemplo, a nicotina, encontrada aí no cigarro, e as anfetaminas. Também tenho drogas chamadas de drogas perturbadoras. Essas drogas perturbadoras, elas vão perturbar, elas vão desgovernar as atividades das minhas células, vão fazer que as minhas células sejam descontroladas. E aí, quando eu estou sobre a utilização dessas drogas, eu vou começar a perceber as coisas de uma maneira mais distorcida, de uma maneira não tão real. E quais são essas drogas, por exemplo? Nós temos aí a maconha, o LSD, substâncias alucinógenas e também o êxtase. E essas drogas, elas podem ser drogas de origem natural, drogas de origem semissintéticas ou drogas de origem sintéticas. O que seriam essas drogas naturais? Drogas naturais são drogas extraídas diretamente de plantas e fungos, por exemplo, que não precisam passar por um processo para que elas sejam formuladas. Então aí eu tenho, por exemplo, o tabaco, que é quando você utiliza da planta, o ópio, quando você utiliza da papoula, a cafeína, extraída do café, o THC, extraído da maconha, da cannabis sativa. Então são drogas de origem natural. Você pode retirá-las do ambiente e já fazer a utilização. Depois disso, nós temos as drogas chamadas de drogas semissintéticas. Essas drogas semissintéticas, elas possuem componentes da natureza, mas esses componentes eles são processados para se transformarem nessas drogas, como por exemplo a cocaína, o crack e a heroína. E o que seriam então por último as drogas sintéticas? As drogas sintéticas já são drogas, né, substâncias utilizadas, produzidas, na verdade, em laboratório. São substâncias que eu tenho que passar por um processo químico para desenvolvê-las, um processo bem complexo. Eu teria aí como, por exemplo, os anabolizantes utilizados aí para crescer músculo, para as pessoas ficarem mais fortes, por exemplo, e também as anfetaminas, como exemplo desses tipos de drogas. E aí, o que leva a pessoa a fazer a utilização dessas drogas, certo? Existem vários estudos relacionados a isso. E dentre os jovens, por exemplo, acredita-se que o que mais leva ao consumo dessas drogas vai ser a curiosidade, as amizades que possuem, o grupo de amigos e tem também muitas vezes a falta de informação do que essa droga iria causar, do que essa droga vai fazer ao seu organismo. Porque a gente tem que lembrar que durante a utilização da droga, a sensação que ela vai proporcionar ao seu organismo é uma sensação, na maioria das vezes, uma sensação muito agradável, muito boa. E isso faz com que a pessoa queira mais, mais e mais. E com isso pode então desencadear aí um vício que vai acarretar em problemas na sua saúde, que a gente vai ver mais pra frente, certinho? Outra também situação, muitas vezes que as pessoas utilizam essas drogas é para aceitação, em relação a grupos de amizades. Eu tenho um grupo de amizade, tenho um grupo de pessoas muito legal, mas eu não estou inserido nesse grupo. O que será que eu posso fazer? A droga geralmente é um caminho, né? O álcool, a maconha, é um caminho para você entrar nesses grupos, digamos que sejam mais legais, assim, por um ponto de vista. E algumas pessoas podem achar isso. E também as frustrações. Muitas pessoas, ao ficarem frustradas, ao não conseguirem um emprego, ao não conseguirem passar numa prova, num concurso, ao entrar numa escola, por exemplo, que se precisa de uma prova. Então essas frustrações, não consigo obter o que eu quero,
pode fazer com que também desencadeie aí uma utilização dessas drogas. As drogas, elas são classificadas em dois tipos: as drogas lícitas no nosso país, né, e as drogas ilícitas, que a gente tem que ver então. As drogas ilícitas, o nome já diz, ilícita, é só lembrar de ilegal, aquilo que a lei proíbe, certo? E as drogas lícitas são drogas legais, que a lei permite a utilização. Mas eu tenho que lembrar que não é porque a lei permite a utilização que elas vão fazer bem à nossa saúde. É muito importante ressaltar que mesmo essas drogas sejam legalizadas dentro do nosso país, elas causam danos e não devem ser consumidas de maneira nenhuma, certo? A não ser que sejam essas drogas chamadas aí de medicamentos com a prescrição médica, ok? Então vamos aí primeiro falando um pouquinho lá na página 36 sobre as drogas ilícitas no Brasil. Por que no Brasil? Porque tem drogas ilícitas que são ilícitas no Brasil, mas que são liberadas em alguns outros países. Então a gente vai trabalhar só com a ilegalidade no Brasil, certo? A primeira delas que nós vamos falar aí agora vai ser sobre a maconha, certo? Extraída de uma planta chamada Cannabis sativa. Essa planta, ela é utilizada desde os tempos remotos, há muito tempo, principalmente por povos indígenas, que ao utilizar essa planta, eles acreditavam, pelas alucinações que ela então proporcionava, que eles entravam em contato com os deuses e tudo mais. Então, né, isso era muito utilizado. A maconha, ela tem uma substância chamada de THC, que é o tetrahidrocannabidiol. Essa substância é o que vai alterar as sensações no nosso organismo, deixar aí dar uma paz, uma tranquilidade, e também ela altera a percepção das coisas. Muitas vezes, né, você começa a ver as coisas distorcidas, de maneira não real, porque essa droga tem esse poder. Em algumas pessoas, a droga ela vai manifestar uma vermelhidão nos olhos, ficam com os olhos bem vermelhos, uma secura na boca, uma aceleração cardíaca, o coração da pessoa geralmente fica mais disparado, mas ela também pode provocar, na maioria das vezes, um relaxamento, que é esse o objetivo de quem usa droga, ficar mais relaxado, tirar aquela tensão, e provocar também um bem-estar, a pessoa se sente muito bem, livre de tudo, esqueceu todos os seus problemas, e também pode desencadear acessos de risos. Lembrando que essa sensação ela passa imediatamente, e aí vem os efeitos contrários, que são os efeitos colaterais, porque a droga ela não é boa para o nosso organismo, ela causa uma impressão que ela está te deixando bem, mas na verdade ela está destruindo o seu organismo. E aí, em algumas vezes, a utilização dessa droga, ela também pode desencadear medo. A pessoa, na hora da utilização, desencadeia medo, fobia muito grande, certo? Angústias, e que são esse medo, essa angústia, no grupo que utiliza essas drogas, geralmente é chamado de bad trip, né? Que é uma má viagem, né? O objetivo era ter aquela viagem boa, né? Aquela sensação prazerosa, mas algumas vezes ela pode desencadear um processo totalmente contrário. As doses, quando são utilizadas em maior quantidade, elas podem também provocar alucinações. Além da alucinação visual, alucinações sonoras. A pessoa pode achar que ela está ouvindo coisas, vozes aí do além. O uso prolongado dessas drogas vai afetar o nosso sistema nervoso, afetar as ligações entre os neurônios, as chamadas sinapses, causando aí grande dificuldade de memorização, perca de memória. Isso é claro que vai de organismo para organismo. E também estudos mostram que quando a pessoa utiliza droga, ela vai perder, por exemplo, os homens em 50% da sua testosterona, da sua fabricação de testosterona, que é o hormônio masculino que vai desenvolver o organismo masculino, as estruturas do homem e até mesmo atuar na produção de espermatozoide, que pode cair a um número muito grande e tornar até o homem infértil durante esse processo de utilização. Mas se a pessoa parar essa utilização rapidamente e também procurar uma orientação médica, lembrando que não é fácil se livrar das drogas, a gente precisa sempre de um acompanhamento, essa situação pode sim ser revertida, certo? Outra droga
que nós temos aí também, ilícita no nosso país, é a chamada cocaína, que vem da folha de uma planta, a Erythroxylum coca, certo? Ela é uma planta originada dos Andes, tanto é que nessa região aí da Cordilheira dos Andes, as pessoas utilizam muito a folha dessa planta para mastigar, para ajudar na absorção de gás oxigênio, devido ao local ser muito alto e eu ter uma baixa demanda de oxigênio, porque o ar ele é mais rarefeito. Certo? A cocaína é uma droga que depois ela é processada e ela vira um pó branco. Esse pó branco ele pode ser cheirado, certo? Quando é mais comum que a gente vê as pessoas, né, em filmes e tudo mais, em noticiários, fazendo carreirinhas com esse pó e utilizando então esse pó para cheirar, certo? Ou ele também pode ser diluído e aplicado diretamente na veia ou fumado na forma do crack, que a gente vai ver depois aí como que o crack é produzido. Ela vai dar no nosso organismo uma sensação de euforia, de alegria muito grande, de nossa, eu consegui, eu alcancei um objetivo, mas também provoca uma agitação e perda de apetite, certo? Então as pessoas geralmente aí têm uma dependência muito grande, vão perdendo muito apetite e podem desenvolver outros problemas de saúde. Quando essa droga é utilizada de uma quantidade maior, ela pode provocar aí convulsão, infarto, derrame, uma confusão mental e também pode desencadear a morte dessa pessoa. E a pessoa também pode, num uso prolongado, desencadear doenças como hepatite, doença de Chagas, AIDS e sífilis, porque essa droga, quando ela é diluída, ela é aplicada diretamente na veia e os usuários não se preocupam com o tipo de agulha ou a passar a agulha, né, troca de agulhas de um para outro. Então, geralmente, eles vão se aplicando essas drogas, né, e utilizam essa mesma agulha e passam doenças de um para o outro. Lembrando também que muitas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são transmitidas entre usuários, porque depois que eles estão sob o efeito das drogas, eles não têm preocupação de utilizar, por exemplo, um método preservativo, como a camisinha, para evitar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando que também o feto, né, ele pode sofrer grandes alterações quando a mãe grávida utiliza dessas substâncias. O crack é uma pasta de cocaína, ela é extraída da planta de coca, certo? E essa pasta ela vai ser adicionada a bicarbonato de sódio e vai formar uma pedra. Essa pedra ela é fumada em cachimbos que geralmente a própria pessoa fabrica, tá? Queima ela e ela leva 10 segundos para atuar diretamente na região do cérebro. É uma dependência rápida. Estudos dizem que a utilização de uma única vez do crack já pode te viciar. Então, o crack ele vai te levar a um estágio de euforia enorme, vai deixar você muito eufórico, certo? Mas ele também vai provocar alucinações e muitas vezes sensação de perseguição. Parece que alguém está te pegando, querendo te pegar, e aí você pode até enlouquecer, muitas pessoas até mesmo se matam durante a utilização dessa droga. E a dependência dela é muito grande, as pessoas ficam sem comer, sem beber água e tudo mais por causa da utilização dessa droga. Além do crack, nós temos também o LSD, certo? Chamado de doce, que é a ditalamina de ácido lisérgico, certo? O LSD, ele tem a extração de um fungo do Clavíceps purpúrea, que é um fungo que dá muito no centeio e no trigo. Então esse fungo ele é processado e daí ele é extraído. O LSD é uma droga também muito utilizada em festas, principalmente raves, boates, e aí ele provoca alucinações, distorções sensoriais, aumento da pressão arterial aí e também aumento dos batimentos cardíacos. Pode levar à destruição de células nervosas e também lesões no sistema digestório, certo? Além disso, a última droga ilícita que nós vamos falar é o êxtase, conhecido como balinha, certo? Ele tem o mesmo princípio ativo do LSD, ele vai reagir das mesmas maneiras no organismo, só que o êxtase, geralmente ele é utilizado muito
junto do álcool. E isso vai então dobrar, potencializar a ação dele no organismo. Depois, né, que o efeito passa, geralmente a pessoa pode ter febre alta, acima de 42 graus, que pode desencadear a morte, muita gente morre por isso, uma desidratação, uma perda de apetite, náuseas, coceiras, cãibras, depressão, tá? Muito forte o índice de depressão, porque as pessoas saem de um estágio de euforia altíssimo e depois voltam para a realidade. Quando voltam para a realidade, descobrem que aquilo não é legal, que a realidade ela é sofrida, que não, ela não está bem. Então ela volta a utilizar a droga de novo para atingir aquele estágio novamente de prazer, de êxtase, de esquecer tudo, mas esse efeito rapidamente é cortado pelo organismo e aí volta então a atuar de novo. Além disso, pode afetar também a visão, deixando a visão muito turva, manchas roxas na pele, descontrole de movimento, a pessoa não tem controle sobre os braços e pernas, dificuldade para se mover, para pegar as coisas, e insônia. As pessoas geralmente também têm muita insônia. Lembrando que como essa droga ela é muito utilizada aí junto de bebidas alcoólicas, quando ela é somada a bebidas alcoólicas, elas podem desencadear um choque cardiorrespiratório, levando aí também a pessoa à morte, certinho? No próximo vídeo, então, a gente fala aí sobre as drogas lícitas e aí as drogas que são legalizadas no nosso país, que vão ser encontradas na página 39 em diante, certinho? Até o próximo vídeo, beijão!